Minha jornada nos estudos para concurso, ela teve várias etapas. Comecei a estudar pela doutrina, isoladamente, então me dedicava à leitura dos livros, mas confesso que, para mim, não foi tão rentável, tão eficaz. Um fator muito importante correlacionado aos estudos é que existem nuances que são individuais. Cada indivíduo tem a melhor forma de estudo, então não é possível simplesmente homogeneizar um método que se torne o método ideal, que seja o método ideal. Num segundo momento, eu passei a mesclar a leitura de doutrina com a leitura da lei seca, da jurisprudência, a fazer questões e assistir aulas. Esse foi o método de estudo que, para mim, foi mais eficaz, porque eu não apenas entendi o assunto, eu não era o tipo de sujeito que lia a lei e isso era suficiente. A minha retenção, a minha memorização do estudo da lei seca, sem antes entender o assunto, era muito pequeno, muito curto. Então, precisava entender, depois ler a lei. E há assuntos que sem a aula eu também não entendia, então eu passei a conciliar. Você tem uma videoaula, a videoaula normalmente tem 2 horas e meia. Então, se você se predispuser a assistir 5 horas, eu vou estudar por 5 horas e colocar 2 videoaulas, você tem uma noção exata da quantidade de assunto que você vai estudar e consegue traçar ali um cronograma em relação ao seu encaminhamento ali naquele momento. Você sabe o que você vai fazer naquele dia. Então, por esse lado, é possível acompanhar com as aulas a sua evolução no caminhar de uma determinada matéria. Você sabe quanto tempo levará para terminar de estudar tudo aquilo ali. Mas, em relação ao aspecto especificamente de evolução, é importante aliar a aula ou a doutrina à feitura de questões. Fazer questões é o que vai lhe dizer se de fato você está melhorando ou não. Então a aula lhe traz um instrumental, mas as questões é que vão fazer com que você demonstre ou não que está pronto. Então, quando se alia a aula ou a doutrina, a leitura da legislação, a resolução de questões, você consegue ter uma noção da sua evolução e até mesmo do quão perto você está da aprovação. Os cursos do Renato Saraiva, eles têm uma série de mecanismos para acesso do aluno, para suporte, para tirar dúvidas, mas sempre que fiz questionamentos, fui atendido com celeridade, com presteza, né? Eu tenho alguns professores que destaco como fundamentais para a aprovação. Primeiro, o professor Cristiano Chaves. Eu já tinha toda uma carreira no direito penal, né? E, por outro lado, não tinha um domínio tão bom de direito civil. O concurseiro sabe, a concurseira sabe, que a gente precisa ser generalista, precisa ter uma compreensão de todas as matérias. E as aulas de Direito Civil do professor Cristiano Chaves foram fundamentais para eu ter uma compreensão, ter um contato com a grande quantidade de assuntos em um curto espaço de tempo. Então, uma ferramenta muito interessante agora, que é aquela para dobrar a velocidade dos vídeos. E eu, por exemplo, consegui revisar direitos reais em uma tarde, né? O que direitos reais é uma matéria enorme. E foi fundamental para a minha aprovação, assim, as aulas de Direito Civil foram fundamentais. Eu destaco ainda o professor Matheus Carvalho. Minha base de Direito Administrativo foi muito formada pelas aulas dele. E você é o instrumento de sua aprovação, a sua aprovação depende só de você. E como um instrumento de sua aprovação, você tem que estar no seu máximo, no seu melhor. E muitas vezes isso passa por se entender como ser humano, refletir sobre as próprias fragilidades, sobre os próprios defeitos, se perdoar por defeitos, fragilidades, se perdoar por não ter conseguido, talvez um dia, atingir uma determinada meta de estudo
e voltar no outro dia com novas forças, com nova energia, com foco, com muita fé, porque a aprovação chegará. Pense em si mesmo e na própria saúde antes de pensar no sonho maior, pois com isso vocês serão instrumentos muito mais eficazes para o atingimento desse sonho.